E veio a notícia que todo mundo esperava. Além disso, os valores do contrato do Jorginho foram detalhados e já tem o ok do jogador. Tem também uma transferência sendo confirmada de 118 milhões de reais no clube. Pré-lista do Mundial vai ser enviada. Tem Gerson sinalizando positivamente pelo novo contrato que foi oferecido para renovação, mas o pai dele novamente emperrando as negociações. Tem novo estádio do Flamengo podendo ser colocado de lado, já que Flamengo e Fluminense estão indo atrás de naming rights pro Maracanã. Vamos falar já já sobre isso. Wesley, titular da seleção brasileira hoje contra a Argentina. Jogo deve ser quente depois das declarações aí do Rafinha. E eu vou dar um motivo para vocês torcerem mais do que nunca para a seleção brasileira. Não é por causa do Wesley. E não só esse ano, mas também na Copa do Mundo do ano que vem. E a gente vai falar já já sobre isso depois da vinheta. Tem também o presidente do Madureira, o Elias Duba, falando um monte do Flamengo e do Felipe Luiz. Discordo em 90% do que ele fala, mas tem um pedacinho ali que eu acho que faz sentido. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Ótima terça-feira para todo mundo e tem muita notícia. Muita notícia, tem uma notícia que a gente estava esperando há muito tempo sendo confirmada hoje. Tem valores altos aí de uma transferência sendo confirmada e a gente vai detalhar tudo já já. Antes de mais nada, peço novamente a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, dá o like, compartilha e comenta o que você achar dos assuntos que a gente está abordando hoje. Não se esquece também de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E vamos começar logo com o Flamengo voltando aos treinos nessa segunda-feira. O Gerson, que voltou da seleção, fez mais alguns exercícios aí de recuperação e os exames de ultrassom na máquina nova lá do Flamengo vão acontecer nessa terça-feira para tentar diagnosticar de uma forma melhor o que se passa com a coxa do Gerson, que tem sentido dores, mas nos exames não estão identificando lesão. Então, vamos ver se o Flamengo vai conseguir avançar nisso aí. E ainda é indefinida a participação dele nessa primeira partida do Flamengo no Brasileirão contra o Inter. Outro cara que tem se recuperado, mas esse já é nome praticamente certo no jogo contra o Inter, é o Danilo, que está em fase de recuperação, fase final, mas esse deve sim estar entre os relacionados, pelo menos, da partida. A Arrascaeta, que teve lesão confirmada, tá praticamente fora, não deve ficar nem relacionado para esse jogo contra o Inter e também é dúvida para a estreia na Libertadores, que acontece logo no meio de semana seguinte, na semana que vem. Então, vamos continuar acompanhando aí essa atualização aí do boletim médico do Flamengo. E tem uma notícia que até tá contrariando o que a gente trouxe ontem, mas pegou todo mundo de surpresa, que é o Kleber dos Santos, que era até então treinador do Sub-20 do Flamengo, tá sendo substituído pelo Nuno Campos na categoria Sub-20. Ele que até então seria mandado embora, não vai ser mais. O Flamengo optou por mantê-lo como treinador do Sub-20B. E isso tem sido falado aí nos bastidores que aconteceu por conta da vitória dele na Libertadores Sub-20. O Flamengo resolveu mantê-lo lá. O cara foi campeão, não faz muito sentido mandar embora, e aí resolveram optar pela manutenção do treinador, agora tomando conta do Sub-20B do Flamengo. Legal, mas não achei nada demais a participação dele, nem na Libertadores Sub-20 e nem no Carioca, quando ele treinou o time alternativo do Flamengo. Achei ele bem limitado, mas ele pode estar em desenvolvimento, então pode ser que durante essa manutenção aí, vamos botar aí que ele possa ter uma relação maior com o Felipe Luiz, com o próprio Nuno Campos, e que ele possa desenvolver mais o trabalho. Toda a sorte do mundo aí ao Kleber dos Santos. E teve aqui
uma declaração polêmica aí do presidente do Madureira, o Elias Duba. Madureira que tem 30% do Lohan. Ele falou um monte aí do Flamengo e do Felipe Luiz. E aí tá aí uma matériazinha aqui no Coluna do Fla. Presidente do Madureira solta o verbo contra o Flamengo e Felipe Luiz em relação ao Lohan. Alguma coisa está acontecendo. Não sei qual é o motivo, mas eu boto uma pulga atrás da orelha. Alguma coisa tá acontecendo. Não procurei ninguém do Flamengo pra saber. Quem me procurou foi o staff do Lohan e o pessoal do Vinícius Júnior. Queriam conversa comigo e eu falei que a conversa não é comigo. Declarou. Tem que conversar com o Flamengo. Não é comigo. Ah, mas você está a favor? Não vou emitir opinião. Isso é com o Flamengo. O Flamengo tem 70% do jogador. Ele que manda nos direitos federativos do jogador. O que o Flamengo fizer, vou acatar. Finalizou Elias Duba em entrevista ao GE. A entrevista é maior. Quem quiser olhar lá no Globoesporte.com também, que é onde saiu primeiro. Tem muito mais coisa. Só que ele mesmo fala que não conversou com ninguém do Flamengo. E se ele conversasse, ele ia saber que é a opinião de todos os dirigentes, todos os treinadores que tiveram o Lohan na mão, inclusive o José Boto, que já entrou, falou a mesma coisa, que é o Lohan precisa virar um jogador, precisa virar profissional. Ele é um garoto de idade, mas ele ainda é um garoto de cabeça também. Ele é muito habilidoso, mas não se dedica taticamente. Ele corre muito, é esforçado, ninguém tá dizendo que ele faz corpo mole, não. Mas ele ainda é muito fraco taticamente e até em relação a obedecer o que o treinador pede. Ele acha que ele fazendo o que ele acha melhor sempre vai ser o ideal e não é. Isso incomoda muito, principalmente o Felipe Luiz. E aí, por isso que o Flamengo optou em negociar. Chegaram possibilidades de negociação e o Flamengo aceitou algumas, e as que o Flamengo aceitou, o staff do Lohan não aceitou. E aí, depois de vários bloqueios do staff do Lohan para a saída dele pro CSKA, depois pro Fortaleza, para Portugal, aí o staff do Lohan trouxe a possibilidade do Red Bull Bragantino e aí o Flamengo disse não. E esse não foi basicamente para dizer quem manda. Agora, existe uma informação aí do Elias Duba durante essa matéria de que antes até da entrada de BAP, durante o ano passado, houve uma proposta de 30 milhões de euros pelo Lohan que o Flamengo negou. E aí é o único momento aí dessa declaração que eu concordo com ele. Se chegou realmente em algum momento essa proposta de 30 milhões de euros, o Flamengo não tinha que ter negado. Mesmo que o Lohan estivesse naquela fase absurda, que não teve nenhuma fase absurda, mas ele despontou muito bem. E aí talvez o Flamengo, sempre achando que vai ser um novo Vinícius Júnior, acabou segurando. Não dá pra criticar também 100%, porque não tem como prever, não tinha como saber que o Lohan ia ter essa queda de desempenho tão grande. Mas 30 milhões de euros dificilmente chega até pra quem tá no auge, jogando no Brasil, muito menos pra um garoto que tinha aí 17, 18 anos na época. Então, é o único ponto aí que eu tenho que concordar com o Elias Duba, que acho que seria o momento certo de vender. Então, vamos ver o que vai dar essa história aí. Mas ele tá começando a falar demais aí, abrir demais. E talvez não seja o ideal pra ele ficar falando tanta coisa do particular aí, da relação Madureira, Flamengo, Lohan, porque pode prejudicar até. O Flamengo pode deixar de fazer negócio com ele, porque é muito boca aberta, né? Comenta aí o que você acha sobre esse assunto. E foi confirmada, mudando de assunto, confirmada uma transferência de 118 milhões de reais. Quem é? O Everton. Saiu a notícia ontem no Twitter. Alguns jornalistas, principalmente ligados à Premier League, confirmaram que o Everton já enviou a informação oficial ao Flamengo, já a declaração de que vai exercer a opção, que ainda é opção, mas pode virar obrigação, de compra por 18 milhões de libras pelo Alcaraz. Então,
Everton vai comprar o Alcaraz, já declarou oficialmente, já mandou o documento para o Flamengo e esse pagamento muito provavelmente deve acontecer aí no fim do contrato do jogador, mas assim como aconteceu com o Hugo Souza, com o Corinthians mandou a declaração informando que ia exercer, né, a opção de compra. A mesma coisa aconteceu ontem, informação aí de alguns jornalistas de lá ligados à Premier League é que o Everton enviou o documento confirmando que comprará Alcaraz e aí 18 milhões de libras equivalem aí a 118 milhões de reais, então mais dinheiro garantido pro Flamengo. E vamos mudar agora de assunto aqui, vamos falar de Fla-Flu buscando naming rights pro Maracanã. Mas será que isso significa que o Flamengo tá colocando o novo estádio de lado? Olha, totalmente não. Mas a informação é que o BAP já não considera 2029 como o ano da inauguração do estádio. Ele pretende fazer uma construção, um processo aí de construção muito mais conservador do que o Landim, por conta do gasto que isso teria e que ele acha que poderia ser um risco para o clube gastar esse dinheiro todo. Então, saiu há um tempo atrás, até pelo Anselmo Góes, no Jornal Globo, que a tendência é que o estádio seja entregue só provavelmente ali pelo ano de 2031. Mas nada oficial vindo do Flamengo. A tendência é que realmente atrase, então por isso o Flamengo e o Fluminense estão buscando primeiro um aval da prefeitura, que é a dona do Maracanã, mas o Flamengo tem a concessão com o Fluminense por mais alguns anos. Então, nesse meio tempo, até o Flamengo ter o próprio estádio, eles estão procurando aí uma possibilidade de naming rights, que normalmente é uma grana alta que entra quando é feita essa venda de naming rights. Vamos ver se vai aparecer gente, se o Flamengo e o Fluminense vão conseguir a liberação. Vamos ver no que vai dar toda essa história aí. E tem agora a informação do Gerson, mais uma vez, sinalizando positivamente sobre o seu contrato aí de renovação. Mas o negócio ainda é emperrado, porque o Marcão não é que negou, mas não respondeu, e a gente sabe como é que é a postura dele em relação a isso. Informação de semana passada, da Raíza Simplício, é que o Flamengo colocou uma proposta atualizada na sexta-feira e o Gerson iria analisar quando voltasse da seleção. Ele analisou e ele já tinha aprovado a primeira. Com esses ajustes pequenos aí que o Flamengo fez, ele aprovou novamente. Porém, o negócio está travado por conta do pai do Gerson, empresário do Gerson, que ainda não deu o aval e por isso o negócio está travado. Já falei muito sobre o seu Marcão, acho que não tem muito mais o que falar. Vocês sim, podem falar à vontade aqui nos comentários a opinião de vocês dessa história toda. Que o pai do Gerson tem dado uma atrapalhada na carreira do jogador, mas, como eu disse, já falei muito, tem muito vídeo curto meu rodando aí, o pessoal repostando pra tudo que é lado, sobre o que saiu ontem aí, meu falando de ser um tiro no pé que o pai do Gerson tá dando, porque ele tá prejudicando a carreira do próprio filho e do próprio cliente, né, que é o empresário dele também. Mas, enfim. E saíram os valores do contrato do Jorginho com o Flamengo, divulgados os valores oferecidos, lembrando que a gente fala muitas vezes, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, mas não tá assinado. Já disse que não deve ter pré-contrato, vai ser só o contrato definitivo depois que ele terminar lá a Premier League, mas certo é só quando assina. O Jorginho tem valores acertados, tem a palavra dele dada ao Flamengo, mas só a caneta lá no papel, no contrato é que vai garantir. Ele, segundo o paparazzo rubro-negro, já tá procurando carro e casa aqui. Tudo indica que vai ser tudo bem, que ele vai chegar. Mas enquanto não tem lá a assinatura dele no contrato, a gente sabe que a qualquer momento pode chegar um gigante lá da Inglaterra, pode chegar um gigante da Arábia Saudita, botar um caminhão de dinheiro por ele e ele não vir mais. Então, tá tudo encaminhado. E aí saíram esses valores aqui. Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros livres de impostos por 3 anos de contrato com o Jorginho, o que resultaria em um custo total de quase 13 milhões de euros para o clube.
O tempo de contrato e os valores agradam ao jogador, que encerraria o vínculo aos 36 anos. No entanto, ainda há pontos a serem ajustados antes de um acordo final. E aí o que falta ser ajustado? Como eu já trouxe, é a questão do valor que ele receberia do Arsenal por cumprir o contrato completo até 30 de junho. Ele sendo liberado no fim de maio, ele não recebe esse valor do Arsenal, mas o Flamengo tenta arcar ou chegar aí num acordo, num denominador comum com o Jorginho para pagar essa premiação que ele receberia do Arsenal, e aí tentando chegar num meio termo aí para o Flamengo arcar com esse valor. Esse é o ponto que está faltando, é o que está sendo divulgado, e aí depende disso para que o Flamengo tenha essa certeza, mas lembrando, enquanto não tiver assinado, não dá para cravar que ele vai ser jogador, mas tudo está indicando muito fortemente que ele chegará para ser jogador do Flamengo. E agora tem a notícia que todo mundo estava esperando inclusive com uma expectativa boa já nas últimas notícias que chegaram, mas agora confirmado, o Flamengo deve enviar essa semana, talvez inclusive hoje, a pré-lista para o Mundial com 50 jogadores. Antes do torneio ele vai precisar dar uma enxugada e a lista vai precisar ser de 26 a 35 atletas. E uma coisa está confirmada, e essa sim é a notícia que a gente estava esperando há muito tempo. O Pedro está confirmado na lista do Mundial. Confirmado na pré-lista que vai ser enviada agora. Ele tem retorno esperado para segunda metade de abril aos campos já para jogar. E voltando, estando tudo certo, se Deus quiser ele não se machuca e ninguém mais se machuca, o Flamengo vai com o elenco completo para esse Mundial. Ele, claro, vai estar nessa lista menor e viaja com o Flamengo para os Estados Unidos para jogar esse Mundial. Cada dia que passa eu tô mais ansioso e eu quero ouvir de vocês, se vocês estão também. Lembrando mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e me seguir nas outras redes, @LucãoVital, Instagram e Twitter, @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Conto com vocês, é de graça. Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.